Beleza, adversário do Botafogo de amanhã nesse clássico, portanto, é o Flamengo, que está em 6º lugar com 7 pontos. Então, do Nilton Santos, vamos para Gávea, botar Débora Gares na conversa, que traz as últimas do Flamengo. Débora, boa tarde a você, seja bem-vinda. Tudo bom, Mari? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Olha só, os jogadores do Flamengo se reapresentam hoje às 5 horas da tarde no Ninho do Urubu e já emendam a concentração. É a prática que o técnico Leonardo Jardim vem adotando para conhecer melhor os jogadores e para trabalhar também. Na manhã do dia do jogo contra o Cruzeiro, teve inclusive o treino de bola parada para os jogadores, deve acontecer de novo. O Lucas Paquetá não preocupa para essa partida, ele sofreu uma fratura na mão direita, mas já está com a mão imobilizada. Publicou foto nas redes sociais. O Flamengo disse que ele pode treinar e jogar normalmente. Aqui do meu lado eu tenho 2 torcedores icônicos do Flamengo, Mari, que vão estar na partida de logo mais. E além dos bons resultados, eles contam com o retrospecto do Flamengo lá no Nilton Santos contra o Botafogo, né, Anjo? Que é muito bom. Anjo e Santa Cruz, não é isso? Com certeza. Lá o tapetinho é a nossa casa, segura a ansiedade, que o Flamengo é diferente de tudo e ninguém entende nada. E vamos buscar os 3 pontos. O brasileiro é uma competição muito complicada, delicada, é clássico, tudo pode acontecer, mas é a nossa casa, o tapetinho. O tapetinho é a casa do Flamengo. Resultado para amanhã, Santa Cruz? Olha, eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar essa partida, porque lá é a nossa casa. O tapetinho é nosso. Vamos ver mais sobre esse retrospecto na reportagem do Fábio Júnior. Cada bandeira dessa carrega uma memória, uma história particular que serviu de inspiração para que ela fosse confeccionada. Mas uma delas, em especial, diz respeito ao clássico entre Botafogo e Flamengo no estádio Nilton Santos. Essa aqui. Leandro, vem cá. Qual a história dessa bandeira? Essa bandeira foi do jogo em 2023. O Flamengo ganhou com o gol do Bruno Henrique. Ele fez o chororô e a gente eternizou em forma de bandeira. Bateu de chapa, bateu bonito, encobrindo o Lucas Perry. Bruno Henrique fez o chororô! O jogo da bandeira, válido pelo Brasileirão de 2023, ficou marcado. Foi a primeira derrota do Botafogo naquele campeonato jogando no tapetinho, o gramado sintético do Nilton Santos. Botafogo 1, Flamengo 2. Um triunfo maiúsculo do Flamengo hoje. Agora, o mais impressionante, aquela vitória é uma das 9 do Flamengo nos últimos 10 jogos no Nilton Santos contra o rival. O Nilton Santos é nosso, o tapetinho é nosso. Essa hegemonia começou em 2019 e tem tudo a ver com o Bruno Henrique. A primeira vitória da série foi no Carioca daquele ano. Era a estreia do atacante com a camisa rubro-negra. Deu Flamengo, 2-1, 2 gols dele. Bruno Henrique de novo! No Brasileiro de 2024, na única derrota do Flamengo na sequência, mais um dele. Ele gosta de marcar gols no Botafogo! Ele gosta de marcar gols no Engenhão! O jogo terminou em treta e goleada do Botafogo, 4-1. A reclamação é que o Bruno Henrique comemorou mais uma vez fazendo o chororô. O Bruno Henrique se recupera de um problema físico e não deve estar em campo amanhã. Mas o Leandro e a turma dele são otimistas de que, mesmo sem o rei dos clássicos, a hegemonia rubro-negra no Nilton vai continuar. Pra cima, no estilo do Flamengo de sempre, pressionar o máximo que der e vão pra cima pegar os caras de novo, não tem jeito. Bruno Henrique! E ó, o Ruhu lá com a Débora Gares tinha até alguma razão, tá? Olha as 9 vitórias nos últimos 10 jogos do Flamengo no Nilton Santos contra o Botafogo. Será que a freguesia vai aumentar amanhã? Ou o Fogão vai conseguir vencer o rival em casa? Veremos, hein? Calma. Só que os números às vezes mentem, como a internet. Não, como a internet não mente às vezes mente. Tá escrito o André lá. Galindo, monstro André. Tá escrito no então, papel. Deixa, André Galindo, monstro André Galindo, nos informa que aquela fotografia que rodou ontem à noite do Felipe Luiz com uma camisa regata do Flamengo, com uma camisa de basquete, pelo jeito é fake. Não sei se foi em outro dia, é de junho de 2024. Eu achei estranho mesmo, como o tetra. Felipe Luiz no Maracanã torcendo pro time uma semana depois de ser mandado embora. Agora, os números... De volta aos números do Pedro, por favor, o Fabrício. Galindo deve estar triste até agora. O Galindo? É o Bota. Tá numa fossa danada. Tô falando com ele aqui. Olha lá, 13 jogos, 9 deles, 70% quase como titular, atuando 1 horinha por jogo, um pouquinho mais, né? 1 minuto e meio a mais.
gols 0,54 e 2 assistências. 5 gols nos últimos 3 jogos, lembrando que muitos deles, 4, né? Foram contra o Madureira, Pascoal. Muito bem, mas teve jogo, não teve? É. Não, ele só teve pra, que jogar, não. Só pra falar isso. Não, aquele não foi jogo? Tava escrito na súmula lá? Teve súmula do jogo? Então. Teve súmula? Mas teve arbitragem? Foi onde foi o jogo? No Maracanã? Ele trocaria os 4 Madureira por um contra o Lanús. Só, eu ia falar, acabei esquecendo, a gente estava brincando aqui. O Zinho chamou deu um ponto que é importante a gente colocar também e falar dos jogadores. Esses jogadores não estavam correndo do jeito que estão correndo com o Leonardo Jardim, não. Mudou um pouco a característica, Zé. O time agora com essa o que você está sugerindo, Zé? Não estou sugerindo nada. Estou falando que é o seguinte, você vê como a pressão chega, né? Sim. Como a pressão chegou em quem tem que chegar, que são os jogadores. Esses jogadores, há 15 dias atrás, eles não poderiam fazer isso com o Felipe? Mas eu acho que o modelo mudou um pouco, Zé. Você vê que o Flamengo não tem mais o apego à posse de bola. O Flamengo tinha um apego à posse de bola Pascoal, com o Felipe Luiz, que era uma coisa de outro planeta. Mas eu tô falando em termos... ficar com a bola o tempo todo. Pascoal, mas eu estou falando em termos de atitude. Não estou falando de bola. A atitude se modifica. Todo mundo corre, todo mundo se movimenta, todo mundo aparece, todo mundo pressiona. Aí também é orientação. Aí o vovozinho falou. É uma questão de orientação. Ou a pressão, né, Pascoal? Porque você mandou embora o treinador que te dava liberdade, te dava a possibilidade de fazer o que você, né, colocasse, olha, vai jogar assim e tal. Você tinha um ambiente que você ganhou tudo, um ambiente talvez que não tinha a cobrança necessária, porque se tivesse esse tipo de, pelo menos de atitude, você pode jogar mal. Você pode jogar mal, mas a atitude não pode faltar. A gente só tem que lembrar, né, que esses mesmos jogadores, com este mesmo técnico que foi mandado embora, conquistaram todos os títulos possíveis, quase. Exceção feita ao Mundial de Clubes, onde Mundial de Clubes, aquele segundo, né? O primeiro nem vou contar, porque era quase impossível mesmo levar, onde o Flamengo só foi superado pelo PSG nos pênaltis. Só lembrando que esses caras já demonstraram com o Felipe muita atitude. Aí eu vou colocar. Todos nós ficamos espantados com a... volta o time, né, o peso pesado para jogar contra o Vasco e tal, poucos dias sem jogar e tal. O que aconteceu com o jogo? Jogaram bem. Eles atropelaram o Vasco. E aí depois caíram. Tinha sido até o jogo de ontem a melhor apresentação na temporada. Sim. Saiu aí na mídia, né, pessoal, a recusa aí do Bruno Henrique naquela proposta do Palmeiras, né, que foi feita há um tempo atrás. Aí diz aqui, no último ano do seu contrato com o Flamengo, o Bruno Henrique relembrou um episódio durante a sua renovação com o rubro-negro em 2026. Na época, o atacante também estava em reta final de contrato e recebeu uma proposta de altas cifras pelo Palmeiras, mas recusou e acabou renovando com o time carioca, né, com o Flamengo. Segundo o Bruno Henrique, a proposta, né, do Palmeiras era irrecusável. Ele afirmou que escolheu seguir no Fla pelo carinho e a idolatria que construiu ao longo dos anos. E ele segue dizendo, o respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, que eles têm por mim, isso foi o fato primordial para eu poder ficar. A identificação que eu tenho com o clube nesses anos todos que eu estou aqui. Sempre muito respeitado e quando entro em campo é para dar o meu melhor, dar raça, amor por essa camisa e pelos torcedores. E ele ainda fala aqui, né, que afirmou que a proposta era maior em tudo, considerando o salário, o tempo de contrato. Ele chegou a conversar com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para explicar que não iria deixar o Flamengo. Pessoal, aquela proposta lá do Bruno Henrique, pelo jeito, era muito vantajosa, né? Mas, como ele já tem idolatria aqui no Mengão, né, filho? O cara preferiu continuar. E por isso, né, que o Bruno Henrique é um dos ídolos aí do nosso Mengão. Infelizmente, o jogo agora contra o Botafogo, o Bruno Henrique não vai estar em campo. Mas, né, vai ter ainda os próximos jogos aí pro Bruno Henrique estar jogando pelo nosso Flamengo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal pra tá fortalecendo o canal aí, tá crescendo, né, graças a vocês. E eu fico muito grato aí por todos que se inscrevem aí no canal e dá aquela força, deixa um comentário. Isso ajuda demais. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, galera!